A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir contigo sobre os efeitos da oração. Orar é tão importante quanto comer, beber e dormir. É uma necessidade básica e vital. Não pode faltar na vida de nenhum ser humano. Assim como nós não podemos deixar de nos alimentar, não podemos deixar de beber água ou dormir, nós também não podemos deixar de orar. Viver sem orar é definhar aos poucos da essência e da presença do nosso Pai que está nos céus. O nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou esse exemplo através da sua própria vida de oração, do quanto a oração é importante e como precisamos orar. Antes de começar o seu ministério, quando ele está sendo batizado por João Batista, Jesus ora. E nesse momento de oração, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala com o seu filho e fala do seu filho. Lá em Lucas 3, versículo 21 e 22 vai falar sobre isso. E diz assim o texto: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Glória a Deus. Então, nesse momento de oração do Senhor Jesus, coisas sobrenaturais acontecem. O céu se abre, a presença do Espírito Santo está ali e o Pai está falando a respeito do seu filho. Conosco não é diferente. Por isso o Senhor Jesus, ele nos incentiva a orar. Ele sabe melhor do que nós o que acontece quando nós oramos. Nós nem podemos imaginar como o mundo espiritual é movimentado no momento em que nós estamos orando. Outro momento em que o Senhor Jesus ora é antes de escolher os 12 apóstolos. Jesus subiu ao monte a orar, se separou para orar e passou a noite em oração ao Pai. E quando amanheceu, ele escolhe os apóstolos. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Nesse momento, vemos a oração antecedendo a tomada de decisões importantes. Através da oração, vimos a presença do Espírito Santo, vimos que o Pai fala e nós vemos aqui que ele dá direção, ele orienta no momento de escolhas e de decisões importantes. Ele direciona os nossos passos para fazermos o que precisa ser feito e vivermos de acordo com a sua vontade. Foi isso que aconteceu nesse momento em que o Senhor Jesus orou. Outro texto onde Jesus está orando está em Lucas 9, do versículo 18 ao 22, que vai dizer o seguinte: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: Que diz a multidão quem eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos profetas antigos ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Aleluia. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas,
e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus está orando em particular. Seus discípulos estavam por perto e nesse momento acontece a revelação de quem é Jesus, que ele é o Cristo, o prometido pelo Pai, o nosso Salvador e também o que aconteceria com o Senhor Jesus. Em Lucas 9, do versículo 28 ao 36, Jesus ora mais uma vez. Diz assim o texto: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo ele o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus, nesse momento, leva consigo Pedro, João e Tiago ao monte para orar. E no momento em que Jesus está orando, acontece a transfiguração da sua aparência. As suas vestes ficam brancas, resplandecentes. Oração é igual a transformação. Não tem como entrar na presença do Pai e ficar da mesma forma. Nós somos por Ele transformados. Aleluia! Nesse momento também Moisés e Elias aparecem e falam com o Senhor Jesus sobre o que acontecerá. São revelações de acontecimentos futuros e ao mesmo tempo confirmação daquilo que o Senhor Jesus já sabia que iria acontecer. E mais uma vez, nós vemos aqui a voz do Pai, falando a respeito do seu Filho e dando ali uma ordenança para nós, que nós devemos ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, pois só por meio dele, do Senhor Jesus, é que nós conheceremos e veremos o nosso Pai. Aleluia, glória a Deus! Quantos acontecimentos maravilhosos nesse momento de oração do Senhor Jesus. Nós vimos transformação, nós vimos a glória do Pai sendo manifesta, nós vemos ali revelações e vemos também a voz do Pai, mais uma vez, falando a respeito do seu Filho. Glória a Deus. Nós vemos sempre o Senhor Jesus agindo assim, se reservando para orar. Isso está lá também em Lucas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Vemos em Marcos 1,35 também: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus nos ensina a orar de acordo à vontade do Pai. E vemos isso na oração do Pai Nosso, quando ele diz que nós devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Glória a Deus, assim na terra como no céu. Mateus
capítulo 6, versículo 9 e 10. E também ele nos ensina a não ficarmos com vãs repetições na oração. Isso está lá em Mateus 6, versículo 7. E ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Oração é relacionamento de pai e filho. Lembrar de que o Pai nos conhece e de que quanto mais resistimos a Ele, mais demoramos de alcançar a vontade dEle para a nossa vida. O Senhor Jesus nos incentiva a orar. Mateus 7, do versículo 7 ao 11, ele vai falar sobre isso. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que o busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Lucas 18, ele também vai falar sobre a insistência em orar. E ele diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a parábola da viúva com o juiz iníquo, onde ela insiste para que aquele juiz resolva a sua causa. E o Senhor no final vai dizer: se esse homem, sendo mau, ele resolveu a causa daquela viúva para se ver livre dela, o Senhor Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia! Quando você ora, você é transformado. O Pai se alegra com você. Ele fala com você, traz revelações, promessas para acalmar o teu coração e te fazer perseverar. Confirma dia após dia a vontade dele para a tua vida. E então busque e ache, peça e receba. Ele é teu Pai. Glória a Deus. Aleluia.